Fala galera do YouTube, tudo bem? Eu sou o João da Info, sou jornalista, sou apostador, também atuo no mercado aí como tipster, faço análises, trago as informações e por favor, para vocês que estão me conhecendo agora, siga o canal, ative o sininho, pode ver alguns vídeos do passado, critique, a ideia aqui é sempre colaborar com muita informação, análises e a banca aberta para vocês, tá ok? Como sempre, banca aberta para vocês, a produção de hoje é o Bingo Pedrada para a gente montar junto. E aí vocês vão dividindo as apostas e fazendo e tirando o que vocês bem entenderem. A banca está aberta aqui para vocês, ó. Eu já tenho coisas do Mundial, bingo do Mundial, aposta do Mundial, Palmeiras, chance dupla com Porto no Mundial 1,70. Isso aí fecha em 0-0. Isso é um melzinho da chupeta, que delícia. Eu vou pro estádio ver esse jogo. O Santos para ser rebaixado, time horroroso. Palmeiras mais meio de novo, eu repito coisa que é boa. Aí, ó, olha isso aqui, Newcastle para ficar na frente do Chelsea. Rodada final. Roma, top 6 na Itália, já está dentro. Mônaco, top 4 na França, já está dentro. Borussia Dortmund na frente do Leipzig, já está dentro. Las Palmas, para terminar entre os últimos 3, já está dentro. A minha rodada final vale odd 14. E o Napoli para vencer o campeonato italiano na odd 2,10. Eu botei 2 unidades aqui na produção do Reels, na produção do Telegram, exposto para todos vocês. Essa aposta aqui para mim eu julgava ser de 2 unidades devido ao altíssimo valor. E os argumentos eram a tabela que superior o Napoli, as 5 rodadas finais, a Inter com o foco na Champions League e a Inter de Milão com os jogos difíceis contra Roma e a Lazio. Inclusive, um ela perde, o outro ela empata. O que me decepcionou foi o Napoli empatando com o Genoa e Parma, mas mesmo assim manteve a vantagem de 1 ponto. Eu vou para a rodada final sem cash. Beijinho no ombro para você, dona Betano. Cash aqui não, ó. Quem dá? É isso aí, meus amigos. Então, vamos pro Bingo Pedrada. Roda a vinheta. Não tem, aqui é precário, então gira comigo. Uou, chegamos. O Bingo Pedrada tradicional tem o seu desfecho especial da última rodada das grandes ligas europeias. Itália, Inglaterra e Espanha. Tá acabando, meus amigos. Pode chorar. Pode chorar. Vai demorar 1 mês e meio para voltar. É muito triste isso. Mas vamos curtir o final de semana final. Começando por ordem crescente no conteúdo com o Calcio, a Série A da Itália. Na sexta-feira são os jogos do título, sábado jogos que não valem nada, domingo jogos pela Champions League. Começamos na sexta-feira, Napoli e Inter de Milão chegam para a rodada final com 1 ponto de diferença entre elas. O Napoli é o atual líder com 1 ponto na frente da Inter de Milão. Desta vez o mercado se protegeu. 1,20 aqui para o Napoli, certo? O Napoli é uma MEI nos 2 últimos bingos. Fiquei pelo jogo do Napoli contra o Genoa, ML de odd 1,50, o jogo termina 2-2. E contra o Parma, o over 1,5 mais 4 Parma, o jogo termina 0-0. Faltou essas duas para os bingos da odd 10. Então, meus amigos, o mercado dessa vez se protegeu, porque o Napoli vence esse jogo, mas o mercado botou ali aquela odd 1,20, porque ele sabe que isso vai acontecer, o Napoli está dependendo só dele. Eu estava dando uma olhada aqui nas prováveis formações, o Napoli tem aquele losango dele ali, com um pilar fundamental, McTominay, o escocês McTominay é fundamental nesse time. O cara chuta de fora da área, ele que faz a abertura para os lados do campo, trabalha também de costas no meio do campo, tem velocidade, visão de jogo, cobra as faltas, realmente o craque desse time. E bola no Lukaku, ó, dá-lhe cotuva em todo mundo, o Lukaku protege, segura, guarda a bola, espera a ultrapassagem. O time do Napoli é construído com o dedo de Conte, à base de solidez defensiva, tá? Presença e volume de jogo de McTominay, tá ok? E o Lukaku como pilar do ataque, dando sustentação a tudo que vem de trás. Bola nele, vocês podem reparar amanhã que o Napoli até apela nessa jogadinha de pivô para ele. Tá? Então a gente está aí diante de uma última rodada de um Napoli que deve vencer. David Neres vindo do banco, perdeu a titularidade no andamento da temporada. E o Inter de Milão, que até acho que tem uma hora interessante contra o Como, de 1,70. Apesar do jornal aqui estar trabalhando que Taremi e Zalewski como titulares, uma dúvida se vai jogar o Lautaro e o Thuram ou se eles vêm do banco. O Inter tem o foco da Champions League, mas mesmo assim o Como, que é a equipe com a melhor aproveitamento do campeonato italiano nas últimas 6 rodadas, da reta final do campeonato italiano, ninguém somou mais pontos que o Como. Portanto, eu acabei usando a opção do over 1,5 aqui, até porque a Inter de Milão, aqui ela precisa de um gol rápido.
para tentar pressionar o Napoli. A única forma de você conseguir pressionar um pouco o Napoli é gol da Inter de Milão cedo, porque o Napoli empatando, o título sairia nas mãos da Inter de Milão. Mas o Napoli eu acabei usando aqui o under 5,5, perdão, com a vitória do Napoli por causa da perfil Napoli de o time até pode fazer 2 gols nesse jogo, eventualmente 3, se o cara se abrir muito. Mas o Antônio Conte e o Napoli é calma. 1-0 é igual 10-0. 1-0 dá o título, 1000-0 dá o título. Então, se você observar no jogo contra o Parma, quando a Inter de Milão sofre empate contra a Lazio, já começa gestos vindo do banco. E já começa um jogo com menor preocupação de volume ofensivo, de trabalhar bem esses passes na zona de defesa. E o Napoli inteligentemente segurou um empate que lhe era muito favorável para chegar essa última rodada em condições de vantagem. O Antônio Conte sorrateiramente, inclusive, é expulso no final do jogo, arranja uma briga lá com o banco de reservas do Parma, grita, pede a expulsão, porque ele amarra o jogo, faz o jogo da Inter terminar primeiro e saber o que ele precisa fazer com o resultado. Então, depois disso, o Napoli, meu amigo, sequer jogou. Então não faz canto, não chuta. O jogo termina, se eu não me engano, o Napoli com 8 chutes. Desde o minuto 70 esse time tinha 8 chutes. Então eu acabei usando o Napoli porque vai vencer o jogo com um under 5,5. Na Itália, os jogos de sábado não valem nada. Bolonha e Genoa eu pulei, Milan e Monza eu pulei. Existem 3 times com chances de Champions League. Na ordem, Juventus, Roma e Lazio. Juventus é quem tem a vantagem. Roma 1 ponto atrás e Lazio 2 pontos atrás da Juventus. É escadinha de pontos. Então a Juventus joga por uma vitória contra o Venezia, também acredito que vai vencer, mas aqui o Venezia, meus amigos, luta contra o rebaixamento. Então aqui talvez seja um elemento que você precisa ter cuidado na euforia com a Juventus, porque a Juventus não tem um must win. Must win é vencer ou vencer. Must win quem tem, por exemplo, é a Lazio na luta pela Champions. Vencer ou vencer, porque se ela empata, ela já não consegue ultrapassar a Juventus. Então, a Juventus pode observar um pouco o andamento da rodada, jogar com menos volúpia e esperar o Venezia, que tem o must win, se posicionar para buscar um contra-ataque. Ok? Então eu acabei usando um elemento aqui de under 5,5 gols com o DC da Juventus, o mesmo que eu usei no jogo da Roma. A Roma, para mim, apesar de ter vencido a Inter, o Milan por 3-1, eu assisti o jogo que ela vence a Fiorentina por 1-0. Cara, é muito under esse time da Roma. É muito under. Tá? É um time que nas últimas rodadas aqui, eu assisti esse jogo no estádio, tá? Roma e Fiorentina, e aí ela já veio de 1-0 aqui, ó, 1-0 aqui, 1-1 no clássico aqui, 1-1 aqui, 1-0 aqui. Então eu acabei usando o under 5,5 com chance dupla ao invés do over 1,5. O over 1,5 eu preferi usar na Lazio, porque a Lazio é o time do must win, do vencer ou vencer. Tá? E caso ela esteja vencendo, ainda tem esse detalhe, caso ela esteja vencendo e o Empoli esteja empatando, por exemplo, contra o Empoli esteja empatando contra o Hellas Verona em casa, até acredito que ele aí deve cumprir esse chance dupla, apesar de que eu não vou me meter, o Lecce precisaria pelo menos empatar da Lazio para não ser rebaixado. Por isso esse 1,5, tá? É trocas de momentos. A Lazio começa o jogo precisando vencer. E se ela está vencendo, o Lecce, de repente, não poderá perder. Então, over 1,5 nessa função. O mesmo vale para a Premier League, o campeonato inglês que nós falaremos agora, de sua rodada final. A Premier League tem somente briga pela Champions League como atração da última rodada. E que não é nada ruim. Muito pelo contrário. É uma briga maravilhosa de se ver. É uma briga envolvendo Manchester City, Nottingham Forest, Chelsea, Aston Villa e Newcastle. 5 times para 3 vagas. Tá ok? Faca e o queijo na mão, quem é que tem? Manchester City. Apesar de jogar contra o Fulham fora de casa, é o time aqui que está liderando essa busca pela Champions. Jogo da morte. Chelsea e Nottingham Forest. Ninguém
pode se dar ao luxo de empatar, tá ok? Inicialmente, o Chelsea até pode empatar, caso o Newcastle não vença o seu jogo, caso o Newcastle não vença o seu jogo, já basta, né? Se ele perder, por exemplo. Mas aqui é um elemento fundamental do over 1,5 que eu estou usando nesse bingo. O Nottingham tem must win pela Champions. Nottingham é vencer ou vencer. Tá ok? Porque se ele empata, o Chelsea vai a 67, fica com uma vaga. O City ele não consegue ultrapassar e o Newcastle ele não consegue ultrapassar no saldo de gols. Tá? Portanto, o Nottingham precisa sair em busca do gol. Só que o Chelsea, esse detalhe é importante, só que o Chelsea, se o Newcastle estiver ganhando dentro de casa da equipe do Everton, o que é normal, e o Aston Villa estiver ganhando do Manchester United fora de casa, o que para mim também é normal, o Chelsea precisará vencer o Nottingham Forest. E aí nós teremos um duelo de duas equipes precisando vencer os jogos. O jogo, por isso o over 1,5 e por isso a obrigação do apostador de entrar no over limite se este vier no minuto 70. 74 até eu tolero, entre os 74 minutos. Só que eu acho até ingênuo de sua parte imaginar que se o jogo tiver na situação de vitória de must win do Chelsea junto com a do Nottingham num jogo empatado, esse over limite deve vir no minuto 80, anota o que eu estou falando. Bobo, o oddmaker não é, tá ok? Mas eu usei o over 1,5 do jogo do Chelsea sim aqui no meu binguinho. Over 1,5 DC do Newcastle, porque é exatamente a mesma odd do ML, e eu quero trabalhar com mais resultados ao meu favor. Eu quero trabalhar aí com a possibilidade de 1-1. O empate pode ser interessante para o Newcastle nos minutos finais. A gente nunca sabe o que pode estar acontecendo no andamento. O Nottingham e o Chelsea pode estar empatando, o Newcastle continuaria com a vaga. Tá? O Aston Villa pode estar perdendo para o Manchester United e o Newcastle continuaria com a vaga. Então, sem algumas circunstâncias. Apesar de que o Aston Villa é um time que eu uso no meu bingo, eu vejo valor na vitória do Aston Villa contra o Manchester United, numa odd acima de 1,60, está 1,70. Vejo o valor no over 1,5 DC do Aston Villa, mas preferi usar o DNB, porque eu acho que o Aston Villa não perde, e eu acho esse jogo bom para um DNB, visto a necessidade do Aston Villa de entrar na Champions League. 5 vagas. Tá? A sexta não é lá algo muito ruim, porque dá a vaga na Europa League, que a gente acabou de ver 2 times ingleses numa final de Europa League. Absolutamente normal. Mas, tendo a chance de lutar pela Champions League, por que não arriscar? Acredito que o Aston Villa vai pegar uma mamadinha do Manchester United e vai ganhar esse jogo. E o jogo do Chelsea e o jogo do Nottingham Forest, o over 1,5. Tá ok? O campeonato espanhol, que eu vou rapidamente falar para vocês, ele tem na sua rodada final jogos que não valem absolutamente nada, só me serve para análise de Champions League e rebaixamento. Jogos que não valem absolutamente nada, o campeonato já tem um campeão, Champions League não, desculpa, Europa League e Conference League. Jogos que o campeonato já tem um campeão, todos já, Baby Barça, beijo Florentinas, e sim, o Barcelona será campeão do próximo campeonato espanhol também, podem me cobrar aí, tá? E a briga aqui pela Champions League acabou. Bilbao e Villarreal ficaram com a vaga, assim como o Atlético de Madrid, porque são 5 classificados. Então acabou a briga pela Champions League. O campeonato serve para o eixo Betis, Celta de Vigo, Osasuna, brigando por Europa League e Conference League. Perdão, Celta de Vigo, Raio Vallecano e Osasuna, brigando por Europa League e Conference League. E também por Leganés e Espanhol contra o rebaixamento. Aqui, atenção, o jogo do Leganés contra o Valladolid, ele tem uma odd péssima de um must win. É odd péssima de um time que está na zona de rebaixamento, mas é o must win efetivo. O must win efetivo é o vencer ou vencer, empatar ou perder é rua, empatar ou perder significa rebaixamento. Aqui o Leganés só tem a chance de se safar vencendo o Valladolid, que para mim é o pior time das grandes ligas europeias. Mais 1,33 de ML para time de zona de rebaixamento eu não pego sob nenhuma circunstância. Tá ok? Pegaria aqui um over 1,5 numa odd maior que 1,30 e isso aqui pode ficar interessante para a live sim.
over 1,5 desse jogo. Tá? Pode ficar interessante sim, o Leganés. O Espanhol não tem o must win efetivo. Torna-se obrigatório uma vitória caso o Leganés esteja vencendo. Mas esse jogo também tem uma odd muito ruim de mandante, 1,36. Acho que até aqui tem valor para mais 4 do Las Palmas. O Espanhol não tem capacidade goleadora. Tá? O mais 4 você pode combinar com algum elemento do jogo, somar algum cartãozinho. O Espanhol não tem capacidade goleadora, ainda mais de um time que o 1-0 é uma goleada. É o mesmo caso do Napoli que eu comentei com vocês. 1-0 é igual 1.000-0. Tá? Para um time que está precisando sair da zona de rebaixamento, tirar de vez o fantasma da zona de rebaixamento, meu amigo, precisa ganhar e se fechar. Olha isso aqui: 1, 2, 3, 4, 5 derrotas seguidas de cada lado aqui. Que vontade de gorfar na produção de conteúdo. Em 36, o time perdeu 5 jogos seguidos, mas o outro lado também perdeu. Isso aqui é uma ofensa você querer se meter aqui, tá ok? Então, meus amigos, o Osasuna contra o Alavés. Eu consegui uma combinação para o bingo, com o gol no jogo com mais 2. O must está do lado do Osasuna. Está do lado do time que eu botei o mais 2. Ok? O Osasuna precisa somar pontos nesse jogo. Caso o Raio Vallecano perca o seu jogo, o Osasuna consegue beliscar a Conference empatando, mas a Europa League ele precisaria vencer o seu jogo e torcer por tropeços de Celta e Raio Vallecano. Tá? O Raio Vallecano joga contra o Mallorca em casa, então é algo que você também pode procurar aqui, o over 1,5 durante o jogo. Vem com uma odd rápida de gols, acredito. Tá? E você pode procurar aqui também no jogo do Getafe contra o Celta de Vigo. Apesar do Getafe ser um time muito under, buscar algum elemento a favor de gols. Por conta desse cenário do Campeonato Espanhol. Fica olhando bem a classificação, porque para o Osasuna a situação é até gostosa de você jogar. Porque você precisa ou você vencer, ou você comer um delicioso salmão nas ilhas de Ibiza de férias tomando sol, porque não vai mudar nada. Não vai mudar nada para a história do clube. Tá? Mas o vencer e a Europa League e a Conference pode fazer inclusive esse cara desfilar num carro aberto lá em Pamplona, se for para a Europa League antes das férias dele. Então, tem uma questão ali confortável para se jogar essa partida. O elemento do nervosismo aí, ele é muito maior quando envolve uma vaga para Champions, quando envolve uma disputa de título ou uma disputa contra o rebaixamento. Tá ok? O Campeonato Espanhol ele é muito under, mas ele até se configurou over em rodada final devido a essas necessidades. Me chamou a atenção isso. Na última rodada maior, que Getafe não brigavam por nada 2-1, Atlético 4-1. Aí o Real Sociedade e Girona por nada 3-2, Vídea Real e Barcelona 3-2. Esse é o jogo que tinha must, foi 2-1. O Osasuna vai e vence o Espanhol por 2-0, apesar de ser um time muito forte dentro de casa e muito ruim fora de casa. E a gente está apostando no Osasuna fora de casa 1+2 também, tá? Ele poderia perder para o Alavés de 1-0, que a gente teria o green. Mas acho que ele vai dar uma beliscadinha em gols aqui, tá? Então, o Osasuna aqui, ó, beliscou um golzinho aqui como visitante, ganhou do Valladolid por 3-2, aqui empatou com o Betis por 1-1. É um time que a gente usou no bingo. Odd 14,30, recapitulando para vocês. Osasuna, gol no jogo com o mais 2. Over 1,5 no Nottingham e Chelsea. Isso aqui tá uma mãozinha com açúcar. Ah, o 2 chutes a gol do Mbappé, galera. Tá? O Mbappé deve fazer o gol dele do chuteira de ouro. Deve fazer o gol dele do chuteira de ouro. Eu estou usando a opção de 2 chutes a gol dele por conta do time jogar por ele, dele cobrar pênalti. O Real Sociedade já está eliminado, a despedida do Modric, o estádio vai estar lotado. O Mbappé precisa dessa chuteira de ouro, porque seria a primeira da carreira dele, ele gosta de números, tá aí. Fulham e Manchester City, eu usei o mais 4 do Fulham. Também esqueci de falar sobre isso. Manchester City é um time que nessas rodadas finais eu tenho percebido também que está passando a bolinha. Guardiola está com a vantagenzinha aqui debaixo do braço. Então, o último jogo contra o Bournemouth 3-1, até bate o over 1,5 mais 4, mas eu não me senti muito confortável não, tá? Com
Achei que o Manchester City não foi nada agressivo. O Fulham aqui não tem nada a perder, mais 4 com 6,5. Aston Villa sem empate contra o Manchester United, pede nunca. Newcastle over 1,5 DC clássico da mesma odd do ML. Venezia e Juventus under 5,5 com chance dupla da Juve. Chance dupla também eu pego na Roma, mas com under 5,5 de um Torino que não joga por nada. Over 1,5 de Lazio e Lecce matar ou morrer para os dois lados. Over 1,5 como Inter de Milão pelo must win da Inter de Milão. E o Napoli que eu acho que ganha do Cagliari e acho que em algum momento vai amarrar o jogo numa odd 14,30. Bingo na descrição da tela. Você precisa pegar, chamar, tá? E orar. Sempre importante dar uma oradinha, dar um beijinho na namorada e falar: vamos multiplicar por 14 esta pedrada. Tá, ok? Então, meus amigos, beijos no ombro. Fui.